Olá, amigos do Pensar Piauí, muito bom dia. Hoje eu vou conversar com Tereza Campelo. Ela foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do governo Dilma Rousseff. Ela é economista e professora titular da Cátedra Josué de Castro, da Universidade de São Paulo. Tereza, muito bom dia. Queria agradecer você tirar do seu tempo para conversar aqui com a audiência do Pensar Piauí. Bom dia, Oscar, bom dia a todos que nos acompanham aqui nessa entrevista, uma alegria estar com vocês, queria mesmo de verdade estar aí pessoalmente, né? O calor do Nordeste. Mas eu acho, pelo menos para a gente que faz jornalismo e que não faz jornalismo com uma condição global, digamos assim, a pandemia trouxe esse ganho. Verdade. Que são as entrevistas online. Para mim, conseguir sair do Piauí em São Paulo e entrevistar a Tereza Campelo era bem complicado. Agora a gente... Não, eu queria, na verdade, era ter ido para o Piauí, certo? Que eu não vou faz tempo. Ou então a Tereza vira aqui, daqui a um tempinho, quando passar a pandemia, eu vou fazer uma visita. Aí eu quero fazer uma entrevista, essa sim, ao vivo. Tá certo. Mas vamos lá, Tereza. Deixa eu começar aqui te dizendo. O Lula esteve aqui no Piauí terça e quarta-feira. Teve ontem, né? Terça e ontem. Aliás, aqui está sendo exibido no domingo, então terça e quarta-feira mesmo. Nas falas do Lula aqui no Piauí, ele tocava sempre na questão da fome, todas as suas intervenções. Na coletiva de imprensa que ele realizou, ele clareou essa situação da seguinte forma. Ele disse: a fome é resultado da falta de dinheiro no bolso das pessoas para a compra do alimento. Tereza Campelo, é isso mesmo? O que acrescentar a esta definição do ex-presidente Lula? Lamentavelmente, não. Até diria, seria um jeito da gente dizer que assim, era um motivo, a desnutrição das crianças é causada por um motivo besta, né? Que é um motivo solucionável, né? Porque se o país não produzisse alimento, se o país não tivesse condições de produzir alimento, mas o Brasil, desde a década de 70, é um dos grandes produtores de alimento do mundo, né? Não falta terra adequada, não falta solo adequado e não falta tecnologia. Nós temos condições de alimentar nosso povo. Por que o povo passa fome? Passa fome porque não tem acesso a esse alimento. Então, não tem acesso porque não tem dinheiro, não tem acesso porque esse alimento não é barato o suficiente e muitas vezes esse alimento não chega perto dele. Então, eu acho que o acesso à renda é o central. Depois a gente pode até falar de algumas outras questões que eu acho que, no caso do Brasil, a gente conseguiu avançar muito, e nos ajudou muito no combate à fome. Porque eu acho que a grande questão, e o Brasil é a prova de que do que o presidente Lula disse, né? O Brasil era um grande produtor de alimentos e vivia na fome. Então ficava aquela ideia, sempre teve fome, sempre teve pobreza, e a gente conseguiu reduzir a pobreza e reduzir a fome. Como? Com decisão política, colocando o pobre no orçamento, como diz o presidente Lula, garantindo recursos para a segurança alimentar e nutricional, garantindo recursos para políticas sociais. A prova de que isso é verdade é que quando essas políticas deixaram de ser efetivas, o que aconteceu? A fome voltou. Então, essa questão é uma questão fundamental. Como que a gente reduziu, como que a gente garantiu dinheiro na mão da população para reduzir a fome? Tem muita gente que acha que é o Bolsa Família. Não é só o Bolsa Família. O Bolsa Família é uma das políticas fundamentais, mas ter gerado 20 milhões de empregos formais, né, empregos protegidos, não esse emprego que a gente tem hoje, né, com o fim da CLT. Precarizado, né? Um emprego precarizado, exatamente. Onde quem está trabalhando ganha muito menos, mesmo trabalhando, ganha menos. As pessoas acham que a valorização do salário mínimo também, não é? Exatamente. A valorização do salário mínimo 74% acima da inflação, ou seja, melhorando o poder de compra tanto do trabalhador de baixa renda, quanto do
quanto do aposentado, do pensionista, né? Porque foi garantindo que o salário mínimo crescesse acima da inflação, com isso colocando renda justamente na base dessa população. E você sabe que isso não é só bom para quem está passando fome, é bom para o país também. Porque o que eu acho que as elites no Brasil não conseguem entender é que não existe desenvolvimento econômico que seja sustentável com a grande maioria do seu povo excluído desse desenvolvimento. Dinheiro na mão da população essa população compra comida, compra roupa, compra calçado, compra material escolar. Isso faz a economia girar, né? Então, imagina uma pequena cidade aí no Piauí, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, já que você tocou aí nessa palavra que, vez por outra, a gente pronuncia quando a gente fala da situação do Brasil. A elite brasileira. Vou sair aqui um pouquinho do tema que, nossa, já eu volto, mas eu quero saber, assim, esse Brasil, com essa tal dessa elite, tem jeito? Porque você pega a história do Brasil e vez por outra, você percebe ali a tal da presença da elite amarrando, segurando, não deixando acontecer o progresso do país. Isso não foi agora dos governos do PT, não. Isso vem de muito tempo. De antes até dos senhores do café, dos senhores de engenho de açúcar, quer dizer, é sempre segurando ali para não deixar, de fato, esse país ser o GSE trabalha bem essa questão, né, dessa elite brasileira, não só ele, mas assim, que povo é esse? Que elite é essa? E é uma burrice, né? Que fazer, por exemplo, com elites de outros países? Porque não se é uma burrice, né, Oscar? Porque nós estamos matando a galinha dos ovos de ouro, né? O Brasil tem tudo para ser um país que tenha um desenvolvimento sustentável. Tem, né, 212 milhões de brasileiros, portanto, a gente tem um mercado interno que poderia ser uma base para uma retomada importante. Nós temos riquezas naturais, nós temos capacidade tecnológica, a gente podia estar num outro roteiro. E nós temos uma parcela da elite, ao menos, predatória. O que eles querem? Eles querem são rentistas, né? Não tem um projeto de desenvolvimento para o país, tem um projeto de desenvolvimento do bolso deles. Não tem um projeto. Pensasse no médio e no longo prazo, o que qualquer pessoa com um mínimo de capacidade, né, tendo, né, um mínimo de condições de assessoria e que não queira somente ganhar dinheiro no curto prazo, olharia e falaria: nós temos um país com mais de 200 milhões, um mercado interno enorme, portanto, investir aqui, garantir que o povo tenha recursos, é bom para o país, garantir que o povo tenha educação, é bom para o país, e preservar o meio ambiente, garantir que esse desenvolvimento seja sustentável, não só do ponto de vista econômico, mas também social e ambiental, vai permitir que a gente se torne uma potência mundial. O Brasil tem condições de se tornar uma potência mundial, produzindo não só alimentos, mas desenvolvendo sua indústria, processando esses alimentos, porque cada vez mais nós estamos voltando para o século XIX, né? Nós estamos virando um país exportador de commodities primárias, né? Então a gente exporta milho, exporta soja, não processa nenhuma delas, exporta minérios. É isso que nós voltamos a ser, quer dizer, a gente tinha condição de ter uma indústria desenvolvida, a gente tinha condições de, fortalecendo o nosso mercado interno, ter uma base, mas não, se pensa unicamente em exportar. Vou pegar um exemplo que eu acho que é super importante, que muita gente não sabe, nós estamos vivendo um problema hoje, afora todos os que a gente vive, de alta inflação e inflação de alimentos, né? Então, arroz, por exemplo, que é um alimento básico, que está no prato do brasileiro, que organiza o prato do brasileiro. Não é só porque ele é parte da energia que o brasileiro come, mas também porque ele é parte da nossa cultura, né? Sim. Então, você pega aquele arrozinho, já chama um feijão, já chama uma carne moída com quiabo, já chama um franguinho, Então, ele organiza o prato. O que o Brasil fez? Ao contrário de todos os outros países, tem países no mundo, não estamos falando de país socialista, comunista, tem muitos países no mundo que não só são produtores de arroz, como o Brasil é, como são exportadores de arroz. Quando começou o Covid e se viu que o mercado de arroz
ia entrar numa situação de pressão, como aconteceu, o que esses países fizeram? Ou proibiram a exportação, ou estabeleceram cota para exportação. Por quê? Para proteger a segurança alimentar e nutricional do seu povo. Quer dizer, eu vou exportar e vou prejudicar o próprio povo? Não. Então, um conjunto de países estabeleceram políticas de estoque, de cota, de proibir exportação, de estabelecer limite. O que o Brasil fez? Oba, está faltando arroz no mercado internacional. O que nós vamos fazer? Exportar o arroz e que se dane o povo. O que aconteceu com o preço do arroz? Subiu uma barbaridade, né? E faltou arroz no país. Agora a gente está importando arroz. Então, a mentalidade, não só, né? E tem gente que fala assim, mas não podia fazer isso, o governo não fez nada. Não fazer nada é fazer política. Não fazer nada, fazer ou não fazer, é tomar uma decisão política. Ao decidir não fazer nada e não proteger o povo, não proteger o mercado interno, o que o governo fez? Protegeu o exportador de arroz. Quer dizer, meia dúzia de exportadores de arroz ganharam uma fortuna, enquanto o povo está pagando individualmente um horror num alimento que para nós é fundamental. Então, assim, esse tipo de situação, por isso que eu estava te dizendo, não é somente não ter renda. Tem um conjunto de políticas que tinha que ser acionada para garantir segurança alimentar e nutricional para o nosso povo e alimentação de qualidade, que é o que a gente também estava fazendo. Outro exemplo, merenda escolar, né? Merenda escolar foi uma das coisas que nos tirou do mapa da fome, né? Porque tem a renda, que é aquilo que você falou, né? O Bolsa Família, o aumento do salário mínimo acima da inflação, os empregos formais, mas tem aquilo que é como se fosse uma renda indireta, né? Imagina, para uma família pobre, quando esse menino vai para a escola, né? Menino, a menina, vai para a escola e come na escola uma alimentação saudável, não aquele biscoito com um suco açucarado, come comida, chega, toma um leite, come um pão, come uma fruta na hora do lanche, e depois, antes de ir para casa, almoça, come arroz, come feijão, né, come uma canjica. Quando esse menino come, né, ele vai para casa, mesmo que em casa a alimentação não seja tão adequada, ele já está um pedaço do dia coberto. Isso garante uma qualidade para o desenvolvimento dessa criança que não tem preço. Qual é o preço da gente poder ter uma criança não desnutrida? Né? O que o país... Né? Então, as pessoas, o economista geralmente pergunta, quanto custa merenda escolar? A gente tem que perguntar, quanto custa não ter merenda escolar? É ter uma geração perdida. Né? Então, essa mentalidade pequena, burra, egoísta da nossa elite, tem nos inviabilizado. Eu acho que a gente tem que pensar grande no país de médio e longo prazo. E era isso que o presidente Lula vinha fazendo, e é sobre isso que ele vem falando no Nordeste. Eu acompanhei a entrevista dele no Piauí ontem. Muito bem. Mas a fome voltou para o Brasil, e eu te pergunto, Tereza, é possível quantificar quantos brasileiros passam fome hoje e onde estão esses brasileiros com fome? Oscar, olha só, teve uma época, que era quando a gente falava do mapa da fome, Josué de Castro, que, né, na década de 40, 50, escreveu muito sobre isso, ele falava o quê? A fome estava principalmente no Nordeste e as pessoas atribuíam esse problema a fenômenos naturais, biológicos. Era por causa da seca, ou porque o povo nordestino é preguiçoso. Então tinha aquela lenda. Hoje, a fome voltou ao Brasil e está no Brasil todo. Certo? É lógico que ela está maior em alguns territórios, como é o caso do Nordeste, mas hoje a fome está espalhada, e principalmente no meio urbano. Então, não é aquela fome resultado da seca, né? Que, aliás, também não era resultado da seca, né? Porque o problema, você tem um problema climático, se o governo atua, você consegue impedir que este problema, né, se transforme numa situação dramática como se transformou, né, com o flagelo do povo migrando e assim por diante. Então,
Nós temos, por exemplo, no Nordeste, uma política maravilhosa, desenvolvida pelo povo nordestino, que é a convivência com o semiárido, que é um trabalho todo, né, conceitual, de que você não combate a fome. Quer dizer, você combate a fome, desculpa, você não combate a seca. É que nem dizer para quem mora na neve, combate o inverno. Não combate o inverno, né? Agora, a gente convive com a seca com políticas públicas, que eram as cisternas, que é a política de estoque de alimentos, que é toda uma construção, mudança de padrão alimentar, que é um conceito do próprio sertanejo, que é, aliás, excepcional, e que tinha que ser transformado, foi transformado em políticas públicas, tinha que ter sido muito mais, e que agora isso foi eliminado, né? Então, no Nordeste, a gente tem uma situação importante que tem que ser registrada. Agora, a fome hoje está no Brasil todo. O dado que nós temos mesmo na ponta do lápis é de dezembro, né? Eram 117 milhões de brasileiros, ou seja, mais da metade dos brasileiros, com algum nível de insegurança alimentar. Então, tinha gente que não estava passando fome, mas estava comendo macarrão instantâneo, né? Ou seja, não está comendo de forma adequada, está comendo só farinha, está comendo um energético, né, digamos assim, mas não come fibra suficiente, não come vitamina, não tem uma alimentação adequada. Como a gente defende? Nós estamos defendendo só que a pessoa coma farinha, né? Nós estamos defendendo que o direito à alimentação é um direito à alimentação adequada, né? Comida de verdade, que as pessoas possam ter essa diversidade, inclusive respeitando essa diversidade cultural, que é a alimentação, que é a cultura nordestina maravilhosa, ou do norte, ou aqui do sul, onde eu estou. Bom, minha família é pernambucana, tá? Então, eu sempre falo de um lugar que eu sempre falo de um lugar que do norte também tem. Eu morei em Pernambuco muitos anos da minha vida, felizmente. Os melhores. Mas vamos falar do norte também, que tem toda uma cultura maravilhosa. Maravilhosa e tudo. De pescado, muito saudável, inclusive. Então, é disso que nós estamos falando. Nós não estamos defendendo que o povo coma ração, como a gente viu aqui, muita gente defendendo, pega os restos de comida, ou Guedes, né? Pega os restos de comida, processa e dá para pobre. Então, é uma concepção, é um povo, é o que eu estava dizendo, é um povo tacanho, a gente, e que acha que o bonito é comer hambúrguer, né? E não comer um bode, né? Comer uma comida saudável. E a nossa comida, né? Maravilhosa, brasileira. Bom, mas voltando, hoje, quer dizer, em dezembro, quando a gente tinha um auxílio emergencial de R$300, né? Já insuficiente, mas ainda tinha aquele auxílio emergencial para quase 50 milhões de brasileiros, de R$300, a gente tinha 20 milhões de brasileiros em fome e quase 50 milhões de brasileiros que não comiam o suficiente. Imagina como isso está hoje. Imagina como então, eu diria que deve ter dobrado, né? Fazendo uma conta por cima, porque nós passamos praticamente 4 meses sem auxílio emergencial nenhum. Agora veio esse auxílio emergencial mais, né? Tem gente que está ganhando R$150, tem gente que está ganhando 250, e tem famílias, né, com mulheres ganhando 375. E agora o governo está anunciando que vai reduzir isso. Porque o que ele está dizendo? Que não vai ser mais... Hoje, atualmente, tem 39 milhões de brasileiros recebendo o auxílio emergencial. Passarão, segundo o ministro Paulo Guedes, porque ninguém sabe, né, eles mandaram uma medida provisória sem informação, teremos 17 milhões de famílias, segundo o governo, recebendo. Então, vai cair de 39 para 17. Então, a situação vai piorar. Essa que é a verdade. Já está entrando aqui no tema da minha próxima pergunta, que foi a razão do convite para essa conversa aqui. Economista, ex-ministra, a senhora sabe perfeitamente o que é o Bolsa Família. O povo pobre brasileiro também. Mas o governo Bolsonaro anunciou agora, no começo do mês, a criação do Auxílio Brasil. O que é esse Auxílio Brasil, Tereza Campelo? Olha só, Oscar, primeiro assim, a imprensa falou muito de uma valorização do que o Bolsa Família paga, que o Auxílio Brasil, essa é a mensagem que o presidente passou. Enfim, o que é o Auxílio Brasil? Ele vai pagar mais do que o Bolsa Família?
Eles estão dizendo isso, né? Que vai ser um Bolsa Família turbinado. Até agora não tiveram coragem de dizer o que vai ser isso, porque a medida provisória que eles mandaram, autoritária, sem conversar com a rede de assistência social, que é quem conhece pobre no Brasil. A gente já viu, eles fizeram a mesma coisa no ano passado e a gente viu as filas, né? Aliás, o que eles estão usando o modelo deles de auxílio emergencial, né, para fazer o desenho do Auxílio Brasil, né? Então, e a gente viu o que aconteceu. Eles ficavam falando de fraude do Bolsa Família, que era 0,01%, e a gente viu o que aconteceu com o auxílio emergencial. Filha do Pazuello recebendo, 70 mil militares empregados recebendo, um nível de corrupção e de desvio gigantesco, e uma parte do povo sem nem receber. Então, o que nós sabemos do tal do Auxílio Brasil? Primeiro, a rede de assistência social está sendo tirada do Auxílio Brasil e vai ser via aplicativo, com toda a dificuldade que isso vai gerar para o nosso povo. Por quê? Isso é uma forma, na minha avaliação, de criar uma barreira de ingresso. Né? A população pobre, não é só porque não tem internet ou não tem aplicativo, as pessoas não têm acesso a um atendimento humanizado através da rede de assistência social, que é chegar na frente da rede de assistência social e não só contar o que está acontecendo, quais são os problemas, porque a pessoa não é só pobre de renda, ela tem um conjunto de outras privações, como a gente diz, né? Ela é pobre de água, ela é pobre de energia, ela é pobre de saneamento, ela é pobre de acesso à informação. Então, quando essa família chega num centro de referência em assistência social, conversa com o assistente social, não é só fazer um cadastro frio, como você faz com um robô pelo telefone, que é isso que eles estão propondo. Né? Então, você imagina uma senhora, como está acontecendo no INSS, né, Oscar? Você sabe disso, que a população, imagina, uma pessoa pobre, idosa ou com deficiência, não consegue acessar o benefício de prestação continuada. É a mesma coisa que está acontecendo, uma parcela do povo nem acessou o auxílio emergencial. Né? O INSS agora também funciona por aplicativo. E assim, eu acho que era até uma coisa que poderia facilitar a vida das pessoas. Mas é muito complexo para você conseguir baixar e, principalmente, depois que você se cadastrou lá, que já não é fácil a fase do cadastro, porque misturaram com os sites nacionais do governo federal, então está uma confusão lá. Mas, enfim, você conseguiu baixar seu aplicativo do INSS. Para você navegar lá dentro, é um absurdo, porque o INSS presta um sem número de atividades e elas têm uma nomenclatura extremamente complicada. O cara está doente, o cara quer um benefício para ele quer um dinheiro para ele receber durante o período que ele está doente. Ele vai lá saber que o nome disso é auxílio-doença, que ele tem que escolher lá no meio de uma série... Então, e agora imagina, isso aí vale para todo mundo. E como funcionário, eu digo assim, eu tenho que receber o segurado, conversar com ele, e aí, a partir do momento que eu entendo a necessidade dele, eu oriento qual o benefício, o que fazer dentro do INSS. Como que o aplicativo vai conversar com ele? Como que o aplicativo Você podia ter as duas opções, né, Oscar? Não temos que ser contra a tecnologia. Agora, achar que você elimina uma relação direta, né, do servidor público, uma relação humanizada, e bota um robô para atender uma pessoa com um conjunto de privações, isso para mim é criar mais uma forma do pobre não acessar, né, da população vulnerável não acessar o Estado, em especial a vulnerabilidade gerada pela pobreza, que tem outras questões. Mas aí, terminando, correspondendo mais à tua pergunta, eles mandaram uma medida provisória que não tem valor, não tem nada. Então, eles passaram 3 anos dizendo que iam acabar com o Bolsa Família. Vamos problematizar bem essa situação do não tem valor. Quando foi criado o Bolsa Família, foi determinado de onde o governo ia pegar o dinheiro para pagar o Bolsa Família. Tinha lá uma fonte clara para quem quisesse questionar o governo e para o governo saber o que eu tenho para remunerar o Bolsa Família é isso. Está aqui o valor previsto no orçamento.
eu queria que você falasse da previsibilidade de recursos para pagar o Auxílio Brasil. E me parece que tem negócio de precatório, de privatização, enfim. Eu acho que assim, o tal do Auxílio Brasil, ele tem vários problemas, vários. Esse talvez seja um dos centrais. Por quê? Porque o Bolsa Família é uma política continuada. Ela existe há 18 anos, nunca foi interrompida, sempre foi garantida, mês após mês. Isso é uma coisa fundamental, porque se a pessoa é pobre, ela precisa ter um mínimo de base do que vai acontecer no mês seguinte. Não é que nem uma parcela da população de classe média que acha que tem uma poupança, então se acontecer alguma coisa, tem como recorrer à poupança. A população pobre não tem mais poupança. Aliás, o pouquinho que ela tinha já foi nessa história da Covid. Então, tem que ter previsão certa de recurso, que foi o que aconteceu durante 18 anos. O que eles estão dizendo? Que o tal do Auxílio Brasil vai ter um dinheiro da venda de estatais e dos precatórios, ou seja, só tem dinheiro para o ano que vem. Para 2023 não tem previsão de recurso. Então, um programa que era continuado só vai ter recursos para o ano que vem. Quando chegar 2023, puf, acabou. Então, essa é a primeira coisa que a população tem que saber. Não existe recurso garantido, porque essa proposta deles não é continuada. Segunda questão, o desenho é um desenho ruim, porque enche o Bolsa Família de penduricalho e vai transformar ele numa coisa que não vai funcionar. Todos os técnicos estão dizendo isso, né? Não é só quem é de esquerda, não somos só nós. Né? Quer mudar o nome? Muda. O presidente Lula tem dito isso. Não, o problema não é o nome. Quer mudar o nome? Muda. Agora, não pode prejudicar a população que já estava recebendo. Tem que aumentar o valor e tem que aumentar o público. E isso nós não sabemos. O público, pelo que eles estão dizendo, vai diminuir. Então, tem 22 milhões de brasileiros que serão excluídos do Auxílio Brasil. 22 milhões de beneficiários que serão excluídos. Então, está em 39 milhões de famílias recebendo o auxílio emergencial, vai cair para 17. Então, eles vão excluir 22 milhões. Essa eu acho que é a principal informação. Quanto vai ser? De repente eu volto aqui logo que eles anunciarem para a gente poder continuar essa prosa aqui, Oscar. Deixa eu te fazer uma pergunta, que é o seguinte. Nessa história, aqui agora uma pitada política no negócio. Você está dizendo que o público vai diminuir. Alguns analistas políticos, quando o Bolsonaro anunciou o Auxílio Brasil, está fazendo política, até quer comprar voto, quer entrar no Nordeste que não tem público, vai pagar mais numa tentativa de melhorar a sua popularidade. Então, algumas análises vieram nesse sentido. Mas aí a ex-ministra Tereza Campelo diz o número de pessoas atendidas vai diminuir. Ora, para quem quer ganhar a eleição, uma política que diminui o número de beneficiários, ela não traz voto, ela corta voto. Eu diria, e aí quero expor isso para a sua análise, que essa é mais uma medida liberal do Guedes do que uma medida política do candidato à reeleição Bolsonaro. Como é que você vê isso no campo político? Olha, na verdade, o que eu acho, eles estão se matando, né, Oscar? O povo que quer aumentar o valor e quer fazer algo eleitoreiro, e a turma fiscal que... Então, tem os eleitoreiros de última hora querendo fazer uma coisa que não fizeram 3 anos, querem fazer na última hora, e tem aqueles que estão sentados em cima do cofre. Então, você vê que não é uma política sustentável, ela tem um caráter puramente eleitoral, passaram 3 anos para fazer um projeto que é ruim, né? E, ao mesmo tempo, não conseguem prever recursos suficientes. Então, está todo mundo criticando, não somos só nós, progressistas, setores de esquerda, que estão dizendo, olha, não é sustentável isso. Mesmo os setores liberais estão criticando, por quê? Porque
O Bolsa Família é um programa reconhecido pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário Internacional, dizendo, ó, funciona, é um programa bem construído, bem feito, que veio sendo aperfeiçoado. Então, vão trocar uma coisa que funciona por algo que ninguém sabe o que é, então vão trocar o certo pelo duvidoso, que não tem recurso continuado e que ainda corre o risco de desorganizar toda a estrutura social no Brasil. Por quê? Porque vai desorganizar o cadastro único. Então, assim, a gente já está no nosso tempo aqui, né, Oscar? Eu tenho que ir encerrando. Eu acho que nós temos que ficar alertas. Por quê? Eu recebi aqui o recado pela técnica, mas já sabia também que a gente estava caminhando para o final. Tá certo. Não, mas já aproveitando e alertando quem está nos ouvindo para ajudar a gente a divulgar esse tipo de informação. Até agora não tem recurso o Bolsa Família. Quanto vai ser? Ninguém sabe. Quantas famílias vão receber? Ninguém sabe. Tem um blá, blá, blá pela imprensa, mas, na prática, a medida provisória é uma medida provisória, não foi conversada com ninguém, foi baixada autoritariamente e não tem o valor. É ilegal, é inconstitucional e coloca em risco o conjunto das políticas sociais no Brasil. Então, eu acho que é muito grave o que está acontecendo, eu acho que nós temos que estar alerta. A população, eu acho que já é vacinada contra esse tipo de coisa que chega na última hora, né? Sabe que tem... Que bom, né? Precisa, é o que eu estava dizendo, tem que aumentar o valor, gente. Nós estamos completamente a favor disso. Não estão só mudando o nome, esse que é o problema. Eles estão jogando na lata do lixo um programa que funciona, que é certo, que é eficiente, que podia somente ter sido aperfeiçoado, aumentando o valor e aumentando o público. Eles estão botando abaixo o Bolsa Família, criando uma outra coisa no lugar, que a gente tem muita dúvida se vai funcionar, e que até agora a gente não sabe quanto que é. Então, eu acho que você tem o papel aí, Oscar, nesse trabalho que vocês vêm fazendo, de levar informação para a população, continuar atento e logo que tiver alguma informação, nos ajudar aí a difundir. Queria agradecer muito a oportunidade e saudades aí do Piauí e contem comigo. Eu que agradeço. Muito obrigado por tirar um tempo aí na sua agenda para nos atender aqui com os seus conhecimentos. E aí, com certeza, numa outra oportunidade, voltaremos a lhe convidar. Tá bom? Muito obrigado, Tereza. Um abraço, bom domingo a todos. Felicidades. Pronto.